7 horas 49 minutos, faltando 11 para as 8. Muito obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência. Voltamos com muita informação aqui no Jornal da Manhã. E um assunto que tomou conta do noticiário econômico na semana passada foram as quebras de 2 bancos regionais nos Estados Unidos e a crise do Credit Suisse, que é uma das marcas mais famosas do sistema financeiro e que teve, que receber ajuda do governo suíço para não quebrar. Esses casos acenderam um sinal de alerta sobre o sistema bancário e perguntas até surgiram, Será que estamos fortes o suficiente para enfrentar as oscilações do mercado? Estamos recebendo o especialista em mercado de capitais, Felipe Sagres de Freitas, para a gente fazer um bate-papo na Jovem Pan Joinville nesta segunda-feira. Felipe, bom dia, bem-vindo, obrigado pela sua presença. Bom dia, eu que agradeço aí a oportunidade. Bom dia aos ouvintes da Jovem Pan também. Muito bem. Já queria que o senhor explicasse para o ouvinte que nos acompanha como é que o senhor avalia nessa questão da situação do Brasil diante da segurança do sistema bancário, De fato, a gente tem uma estrutura que acaba prevenindo quebras e sustos aos correntistas e investidores. Qual é a avaliação do senhor? Bem, no Brasil nós contamos com um sistema financeiro moderno, um sistema financeiro tecnológico e um sistema financeiro de certa forma protegido, pelos bancos brasileiros em si e também pelo Banco Central, Então nós temos o sistema financeiro, ele tem o Fundo Garantidor de Crédito, que protege exatamente contra esse tipo de crise que ocorreu lá nos Estados Unidos, Esses 2 bancos eram bancos nichados em fintechs, e tinham ali os seus depósitos compulsórios a longo prazo, E esses depósitos a longo prazo com juros baixos é um cenário. Com o juro alto, ele muda completamente o cenário, provocando essa crise de liquidez desses 2 bancos, Ali o governo americano agiu rápido e também o brasileiro da mesma maneira, Tem esse colateral, essa proteção ali. O Bacen, ele vem trabalhando de uma maneira muito inteligente, de uma maneira forte, de uma maneira descentralizada, Então não leva em conta a questão política em si, Então basta ver que o Banco Central ele se esforça bastante em controles. Nós podemos dizer que hoje o Brasil tem uma regulamentação bancária muito bem definida que protege os seus participantes. Felipe, o senhor administra uma marca que recentemente foi aprovada inclusive pelo Banco Central para operar como instituição financeira. Como é que foi esse processo de aprovação até chegar a esse estágio? Importante pergunta, Se tornar uma instituição financeira para o Grupo Fattori foi um passo importante no nosso planejamento estratégico, Como planejamento estratégico do grupo, nós tínhamos a oferta de serviços bancários aos nossos clientes, Antigamente nós trabalhávamos apenas na parte do crédito, Então poder oferecer mais serviços bancários ali aos nossos clientes vai fortalecer a base de clientes do Grupo Fattori e também permitir que esse cliente foque no seu core business principal e deixe a parte financeira, deixe a parte de produtos e serviços financeiros e bancários com o Grupo Fattori. Então muda muita coisa se a gente fazer uma comparação com um banco ou digital ou um banco, digamos, tradicional. Queria que você explicasse um pouco essas diferenças, Felipe. Legal. O banco tradicional, os bancos ao longo do tempo, eles focavam muito em produto de prateleira. Então tinha ali os seus produtos constituídos e a sua equipe de vendas ia trabalhar em cima desse produto. Esse cenário vem mudando um pouco, com a chegada das fintechs, creditechs e assim por diante, forçando esses bancos a criar estruturas de Bank as a Service e Credit as a Service. Nesse momento, há a descentralização dos serviços, possibilitando que várias fintechs, Joinville é um exemplo disso, várias fintechs acessem o sistema financeiro e tenham acesso ali a serviços de ponta plugados nesses bancos, O Banco Central também abre esse caminho, esse precedente, O Grupo Fattori foi por esse caminho, se homologar e montar a estrutura plugada dentro do Banco Central que possibilita oferecer serviços bancários. Ô Felipe, o mercado financeiro acabou mudando muito, nos últimos anos. Hoje, inclusive, pouco se vai no banco, Na verdade, celular aqui você tem tudo. Eu, particularmente falando, já perdi a noção de quanto tempo eu não coloco o pé numa agência bancária. Mas, enfim, como é que você está avaliando essa questão toda, esse cenário, em termos de facilidade e em termos de risco também? Isso é natural, Houve a digitalização dos bancos de serviço, a digitalização dos bancos com carteira comercial. Então isso é um fenômeno que já vem acontecendo e ali no meio da pandemia a gente viu o pico disso, que foi a grande massa da população plugada no Caixa Tem, que também era um aplicativo. Então ali foi a descentralização de fato do serviço.
há o problema, né? Claro, com os bancos investem bastante no quesito segurança para essa população, né, economicamente ativa e com contas em bancos, né? Principalmente na parte do Pix, né? Que agora foi natural, as pessoas têm medo, têm sofrido golpes também através do Pix, né? Então os bancos vêm trabalhando muito forte nisso para evitar esse tipo de problema, né? Então a população é natural usar esse serviço, consumir mais esse serviço, mas requer alguns cuidados, né? Então diminuir limites em alguns casos, né? Em outros casos, em determinados horários, o Banco Central já reduziu também o limite dessas transferências para trazer uma maior segurança ali para essa população que usa esses bancos digitais. Felipe, você é especialista em mercado de capitais e aí quero fazer uma pergunta para você até para explicar para o ouvinte o seguinte. O governo federal atualmente, que é do PT, quando teve no segundo governo, lá em 2006, 2008, 2010, enfim, o Brasil teve uma liberação de crédito muito ampla, né? A gente até lia nos jornais que as famílias brasileiras começaram a viajar para a Disney, aquela coisa toda. Com a liberação, com a expansão do crédito, tivemos aquele problema lá na frente, 2018, por ali. O senhor acredita que nós deveremos ter, de novo, uma atuação parecida do PT agora no governo federal em relação a gente teve lá no governo passado ou não? O cenário é outro? Qual a expectativa do senhor em relação a toda essa movimentação política, mudança de governo e também a equipe de governo que diz respeito à questão econômica do Brasil? Nesse governo, eu vejo que hoje tem uma diferença significativa, né? O governo lá atrás tinha um caixa um pouco mais reforçado, né? Agora, o cenário atual desse governo é diferente, né? A gente vê ali o governo pressionando ali por maior arrecadação, aumento de carga tributária, né? Então, e acaba afetando ali diretamente as famílias brasileiras e também as empresas, né? Mudou um pouquinho o cenário, não vejo o governo, acho que durante a pandemia já se gastou todas as reservas em assistencialismo, né? De maneira correta, né? Era o momento correto para se fazer isso. Hoje eu não vejo o governo com possibilidade de fazer isso novamente em virtude do aperto de caixa que esse governo tem, né? Então não tem ali recursos sobrando para injetar na economia e fazer as famílias voltarem a esse ciclo de consumismo, né? Que havia anteriormente. Hoje mudou um pouquinho esse cenário e as famílias, ao contrário, né? Elas estão mais endividadas. O endividamento das famílias e também das empresas está muito alto, né? E o governo nada pode fazer em virtude do aperto fiscal que está passando. Muito bem. Felipe, especialista em mercado de capitais. Felipe Sagres de Freitas, muito obrigado. Agradecer aí por aceitar o nosso convite de conversar sobre esse tema. Desejar muito sucesso e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade.